E começa agora, para todo o Brasil e para todo o mundo, mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Vivendo na Colônia, parte 2. O objetivo da nossa aula é compreender como se deu a difusão da religiosidade no Brasil e como esta religiosidade, em razão do contexto peculiar da colônia, adquiriu contornos que a diferenciavam da religiosidade popular portuguesa. E nós já estamos em dezembro, hoje é dia 2 de dezembro, né? Estamos quase para terminar o ano de 2020. Estamos em reta final. Vamos lá? A religiosidade improvisada. A religiosidade, apesar de embrutecida pela precariedade do cotidiano e pelo caráter provisório e comercial da colônia, também estava presente nas vilas. E como vimos na última aula, nas expedições pelo interior do Brasil. Nessas últimas, não era raro fazer questão em ter um padre como membro do grupo. Tais religiosos eram também úteis pelo fato de serem alfabetizados e poderem reconhecer legalmente a tomada da posse de um território, mas principalmente para enterrar os mortos, fazer a confissão no leito de morte e as bênçãos fúnebres, bem como zelar pelos dias santos. Todo católico praticante na época deveria se abster de consumir carne às sextas-feiras. Portanto, uma das funções do padre era observar e cuidar para que tal alimento não fosse consumido nesses dias. Então, o fato do católico praticante não comer carne às sextas-feiras, né? Isso creio eu que até hoje predomina, né? No meio dos católicos. Muitos colonos, porém, não observavam tais cuidados religiosos e, por mais que os padres lhes chamassem a atenção, não cumpriam esses hábitos. Ah, tá, os católicos não cumpriam esses hábitos. Durante a primeira visitação do Santo Ofício, Inquisição, isso foi lá em 1592. Várias confissões foram anotadas pelo visitador, entre elas várias sobre pessoas que consumiram carne nas sextas-feiras. Melhor dizendo, essa confissão era anotada pelo visitador. Dentre elas, várias sobre pessoas que consumiram, ou seja, foram anotadas várias confissões sobre pessoas que consumiram carne na sexta-feira, ou mesmo na quarentena. Perdão, pessoal, perdão. Ou mesmo durante a quaresma. É que com essa pandemia, né, eu confundi quaresma com quarentena, tá? Ou mesmo durante a quaresma. Alguns, por desconhecimento, já que estavam na mata e perderam a noção de qual era o dia da semana, outros tinham conhecimento do dia que era e mesmo assim a consumiram, arrependendo-se depois. Consumiam e depois se arrependiam. Em feriados de dias santos, era comum o padre sugerir uma pausa na expedição. Quando, então, todos ficavam em acampamento e o padre ministrava uma missa improvisada, em meio à mata. Mas também não era raro acontecer de uma expedição sem a presença de um padre, não respeitar o feriado e seguir em frente e, quando isso ocorria, o chefe de expedição era apenas repreendido pelo padre da vila. Os religiosos muitas vezes eram jesuítas que mais fiscalizavam o trabalho dos bandeirantes, pois estes nem sempre aprisionavam índios considerados hostes, chegando a ocorrer casos em que os índios trazidos à vila já conheciam rudimentos de português e da religião cristã, sinal de que foram contatados por missionários
jesuítas e em suas tribos. Quanto à sua falta nas expedições, quando alguém morria, o defunto era sepultado com as bênçãos dadas pelo chefe da bandeira. Na vila, esse mandava rezar novenas em homenagem aos mortos. Seus pertences gerais, como armas, munição, mantimentos, eram divididos pelo grupo e seus pertences mais pessoais, oratórios, talismãs, eram devolvidos à família. Nessas questões verifica-se o cumprimento dos preceitos católicos em alguns casos, em alguns colonos, mas outros os descumpriam abertamente, resultado não apenas da distância entre metrópole e colônia, ou do isolamento em que muitos viviam, a dias de distância de uma vila ou de uma igreja, mas também pelo próprio caráter da colonização comercial e exploradora sem a intenção de estabelecer uma sociedade de fato. E agora a gente vai para a formação da religiosidade popular no Brasil. Nos preceitos do cristianismo católico, o comparecimento à missa aos domingos e nos dias santos era obrigatório. No período colonial, tais momentos eram importantes enquanto momento da sociabilidade para a população dispersa da colônia, assim como uma forma de controlar os hábitos da população. Haviam na época, porém, 98 feriados de dias santos, ou seja, 26,85% de dias do ano. Uma vez que muitos viviam a dias de distância de uma igreja, tornava-se difícil viajar o ano todo. Para cumprir essas obrigações, estipulou-se, para tanto, a chamada desóbriga pascal, um atestado de que o freguês confessou e comungou uma vez por ocasião da Páscoa. Nessa dispensa anual estava implícito também o comprometimento do dito freguês, freguês entre aspas, em praticar a religiosidade em casa, praticar a religiosidade em casa, ou seja, de maneira privada, para compensar o distanciamento geográfico e o isolamento. Aqui, muitos e muitos moradores passavam anos sem ver um sacerdote, sem participar de rituais nos templos ou frequentar sacramentos. Tal carência estrutural levou de um lado a maior indiferença e apatia de nossos antepassados ante as práticas religiosas comunitárias, do outro ao incremento da vida religiosa privada que, na falta do controle dos párocos, abria maior espaço para desvios e heterodoxias. Algumas fazendas, por outro lado, ao invés de permitir que seus escravos e agregados deslocassem para as igrejas nas vilas próximas, passaram a ter capelas dentro de suas propriedades, para não interromper as atividades do engenho por tanto tempo. Outro aspecto curioso que levou à construção dessas capelas é que, para alguns, as igrejas não eram bem vistas em algumas regiões da colônia, e assim, fazendeiros e senhores de engenho construíam-nas para que suas esposas e filhas não deixassem de cumprir com suas obrigações religiosas. Vários viajantes nos séculos XVIII e XIX apontaram a falta da compostura tanto do público quanto do próprio padre durante a cerimônia, acentuando o mau exemplo dos padres displicentes ao vestir, irreverentes nos olhares e risadas, trocas furtivas de bilhetes, assédios, rituais de autoflagelação,
em público, etc. Não foram poucos os amores que começaram num dia de festa do padroeiro ou de procissão, havendo até os que esperavam a Quinta-feira Santa e o momento em que se apagavam as velas dentro da igreja em respeito à paixão de Cristo, para aproximar-se um do outro, e no escurinho choviam beliscões, pisadelas, gestos eróticos. As igrejas paroquiais foram convertidas, nesse tempo, em espaços para namoricos, marcação de encontros proibidos e traições conjugais. Por isso, muitos senhores viam as missas públicas nas igrejas como espaços de perigo para suas esposas e filhas, preferindo suas capelas particulares. Por isso que eles preferiam as capelas particulares, porque eles achavam que porque muitos senhores viam as missas públicas nas igrejas como um espaço de perigo para suas esposas e filhas, né? Que eles achavam que acontecia alguma coisa erótica, coisas sensuais. Coisas eróticas, sensuais e traições. Nestas, os elementos simbólicos do cristianismo misturavam-se aos poucos com as relíquias e talismãs nem sempre cristãs. E para encerrar, a superstição permitida. Vários objetos, como os oratórios, eram permitidos pela igreja. Seus tamanhos variam, desde pequenos e portáteis, ou de bolso, até grandes, como armários que, quando abertos, podiam servir para padres convidados realizarem uma pequena cerimônia doméstica, como um batismo. Neles colocavam-se as imagens de santos, anjos e também alguns talismãs, como a rosa de Jericó, ou ainda a palha benta do Domingo de Ramos, conservada como poderoso antídoto contra raios, coriscos e tempestades. Cada devoto, portanto, montava seu conjunto com anjos da guarda, santos e talismãs prediletos. Entre eles estavam também as chamadas relíquias, objetos que supostamente pertenceram a santos ou remontam ao tempo do próprio Cristo, não somente tidas como autênticas, como também vendidas por religiosos, bispos e padres. São exemplos lascas da coluna, da flagelação ou da própria cruz, fios de cabelo ou até mesmo leite em pó da Virgem Maria. Ossos dos apóstolos, pregos da crucificação, etc. Nessa religiosidade privada, todos, fidalgos e plebeus, querem estar em intimidade com as sagradas criaturas, e o próprio Deus é um amigo familiar, doméstico e próximo, levando a certa aversão ao ritualismo, já que a prática informal da religiosidade torna-se a regra no Brasil colônia, imperando um culto sem obrigações e sem rigor, intimista e familiar, um culto que dispensava no fiel todo esforço, toda diligência, toda tirania sobre si mesmo, o que corrompeu, pela base, o nosso sentimento religioso. Idem e bidem. Ou seja, a tal prática privada da religião católica foi levando no correr dos séculos a um distanciamento do sentido da própria religião, a qual pôde muito ser transferida também para um distanciamento das instituições do Estado e da participação popular na vida pública. Nessa crítica que Sérgio Buarque faz, a forma como a religiosidade doméstica foi sendo delineada pela mentalidade colonial até nossos dias, reside também a quase falta de formalidades.
em nossa vida social atual, alvo de críticas de inúmeros viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil desde o início do século XIX. Alguns excessos de intimidade religiosa chegaram a ser punidas pelo seu potencial herético, como o caso de uma mulher no Recife, em 1762. Ela foi denunciada ao visitador do Santo Ofício por manter dentro da casa um altar com um oratório onde suas duas filhas de 10 anos celebravam missa com as mesmas cerimônias da igreja. Ou ainda no Maranhão, em 1674, durante a revolta de Beckman, quando seu líder Thomas Beckman foi, entre outras, acusado de usar trajes sacerdotais, encenar uma missa e usar cachaça no lugar do vinho. Em todas essas questões, no entanto, as devoções aos santos beiravam a superstição, como as inúmeras judiações infligidas às imagens de Santo Antônio, sendo um dos principais santos dos senhores para capturar escravos fujões, cavalos extraviados e roubos. O interesse é que alguns castigos aplicados por devoção eram muito semelhantes ao que se dizia, que hereges e infiéis faziam com as imagens cristãs. Agora você vai aprender a variedade de católicos. São vários tipos de católicos. De maneira geral, os católicos no Brasil colônia acabaram sendo divididos. Eles foram divididos pelos estudos de Luiz Motte em católicos praticantes autênticos, aqueles que aceitavam com convicção todo o credo e dogmas impostos pela Igreja. Aí, católicos praticantes superficiais aqueles que cumpriam os rituais e deveres religiosos por mera formalidade. Católicos displicentes, que evitavam rituais e sacramentos por indiferença e descaso espiritual, incluindo no seu cotidiano alguns sincretismos. E os pseudocatólicos. Pseudocatólicos, cristãos novos, libertinos, descrentes que por conveniência e camuflagem para evitar a Inquisição, frequentavam rituais e missas mantendo secretamente suas crenças tidas como heréticas ou infiéis. Ou seja, eles fingiam ser católicos, para evitar a Inquisição. Eles frequentavam rituais e missas mantendo secretamente as suas crenças, tidas como heréticas ou infiéis. Se eu não me engano, é isso. Na próxima aula, trataremos sobre o tema da Inquisição em Portugal e suas visitações ao Brasil colônia. Se ficar com dúvidas, deixa nos comentários logo abaixo. Muito obrigado pela sua audiência, companhia de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Que eu amo quando você se inscreve no canal. Então se inscreve no canal para me deixar feliz. Eu amo os likes. Então se você puder, vai deixando o like. Convide seus amigos para se inscrever no meu canal. Vai deixando o seu like. Eu amo like, amo inscrições novas que vêm para o canal. Todas as inscrições novas para o canal, eu amo. Amo também os likes que vocês deixam. As visualizações, eu também estou amando. Estou muito feliz por vocês estarem se interagindo no meu canal. A presença de vocês
é muito importante para mim. Então, pessoal, por hoje é só. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!